Escorpianos, sejam muito bem-vindos ao canal Elentia Tarô. Meu nome é Stephanie e hoje vamos tirar uma mensagem para o signo de vocês, tá bem? Então, bora lá ver o que a espiritualidade fala para o momento de vocês. Caso alguém tenha interesse em consulta particular, o meu número para contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então, bora lá. Signo de Escorpião. O 10 de copas. Que energia boa. A morte. O que mais? Nove de paus. Eu sinto como se a espiritualidade estivesse falando para vocês nesse momento que não há mais necessidade de lutar, tá bem? Talvez vocês se identifiquem, né, com a leitura no quesito de eu posso falar aqui de pessoas que se dedicam muito por conexões amorosas, tá bem? E é como se você fosse uma pessoa que deseja manter aquilo ali, sabe? Preservar aquilo ali, aquela conexão. Eu não sei porquê, mas a espiritualidade fala aqui como se vai ter uma finalização no seu jeito de lidar com as coisas, mas é como se fosse um recomeço, sabe? De uma nova versão sua. Cavaleiro de Paus. O 9 de copas. É o seguinte, Escorpião. Aqui eu sinto como se fosse uma pessoa que colocava como prioridade relacionamentos, tá bem? A pessoa, ela, tipo, era a coisa mais importante da vida dela era relacionamentos e conexões, relações com as pessoas e tal. Pode ser famílias, amigos, enfim, qualquer tipo de relação. Só que a espiritualidade fala aqui que essa versão sua que faz isso, coloca o relacionamento como prioridade na sua vida, vai finalizar. Porque você é uma pessoa que se dedica muito pela conexão, tá? Se doa demais porque quer preservar aquilo ali, mas é como se você não estivesse indo atrás dos seus sonhos, você se colocando como prioridade na sua vida. Aqui é muito sobre as outras pessoas estarem como prioridade, você lutando por elas, se dedicando, porque deseja preservar aquela conexão ali, manter aquela conexão. Mas eles falam aqui que vai ter uma finalização dessa sua versão antiga, tá bem? Para que você comece a acessar uma energia de movimento em relação à sua vida, os seus sonhos, seus planos, as coisas que você deseja manifestar, tá bem? Então aqui é como se a sua nova versão fosse uma versão mais empolgada, mais otimista, que começasse a ter esse fogo de ir atrás, uma vontade, sabe? Imparável de ir atrás, de conquistar o que você deseja, seus sonhos. Algo que deixa você com uma satisfação emocional muito grande. O que mais, signo de Escorpião? Esqueci de mostrar, né, meu povo? Pajem de ouros, o 7 de copas. É
como se a espiritualidade falasse que tá botando sinais, sabe, no seu caminho. Essa morte dessa versão antiga sua, para ter uma outra visão de vida ou outra perspectiva das coisas, é como se fosse um empurrãozinho da espiritualidade. Eles que estão te ajudando a ter esse tipo de movimentação, tá bem? Eles estão meio que plantando sonhos, ideais no seu coração, para que você tenha esse impulso de ir atrás, de conquistar essas coisas, porque isso vai trazer satisfação emocional para você. Então aqui às vezes eles podem, sei lá, vou dar um exemplo assim super aleatório, mas eles podem fazer você ter interesse em aprender um novo idioma, por exemplo. E você não vai entender de onde esse interesse vem. Aí você vai lá, estuda, né, sobre esse idioma. Aí de repente você se conecta com algum país. Aí você sente vontade de visitar aquele país, etc. E isso vai trazer satisfação emocional para você. É como se a espiritualidade plantasse sonhos no seu coração e te incentivasse, sabe, a fazer algo aqui que vai te deixar com vontade de ir atrás, de tentar coisas novas, de aprender coisas novas também. Porque é como se você fosse ter uma realização ali, o 7 de paus. Uma realização emocional muito grande, tá bem? Três de copas. Eu sinto aqui uma energia de conflito. E duas cartas. 6 de copas e o 2 de ouros. É muito uma energia conflituosa em relação a conexões aqui. É como se ao mesmo tempo em que a morte dessa versão antiga sua fosse necessária para que você consiga conquistar coisas grandiosas aqui, para que você consiga ir atrás dos seus sonhos, se coloque como prioridade na sua vida, tenha mais motivação e força de vontade para se movimentar, fazer as coisas por si mesmo. É como se tivesse um conflito ainda interno de você se defendendo dessa mudança. Porque você quer manter aquelas conexões ali, elas são importantes para você. Mas você entende que quando a gente muda algo em nós mesmos, que é algo bom pra gente, pra nossa evolução, pro nosso crescimento pessoal, pessoas que estão se conectando com a gente naquele momento, seja amigos, relacionamento, família, essas pessoas, se de fato se conectam com você, se amam você, elas vão aceitar essa mudança. Mas aqui é como se você estivesse se defendendo por medo de perder essas conexões, entendeu? Porque elas são muito importantes. E não tá errado, né? Conexões são importantes mesmo na nossa vida. Esse tipo de troca, de relacionamento é importante também para nossa evolução. Mas aqui eu sinto como se você colocasse elas como prioridade e ficasse estagnado. Ou estagnada, né? Aí vocês adaptem. Enfim, não tem uma energia aqui de homem ou mulher. Eu tô falando como um todo. Mas eu sinto como se você ficasse estagnado, de fato. Porque uma nova versão sua, que é mais confiante, né, que tem mais fogo interior, mais paixão pela vida, mais ambição de realizar seus sonhos, para essa versão vir, precisa morrer a versão antiga de você que colocava os outros como prioridade, pensava mais nos outros do que em si mesmo. E aqui eu vejo muito você nessa dualidade, se defendendo
dessa mudança interna que precisa acontecer para que você realize aqui as coisas que você deseja, tá bem? É medo da perda da conexão, mas volto a repetir, quem ama você de verdade vai aceitar a sua mudança, vai entender que você está mudando é para melhor, é para se colocar como prioridade. Agora, alguém aqui que vai ficar ofendido, que não vai mais querer se conectar com você, porque você se coloca como prioridade e tirou essa pessoa aqui do pedestal, isso não é uma conexão sincera, sinto muito, não é uma conexão recíproca. É você estar ali preocupado que a pessoa vai embora porque você tirou ela do pedestal e se colocou no seu próprio pedestal. Não faz sentido, não é mesmo? E eu entendo, tá bem? Eu entendo o medo da perda, de perder aquela pessoa ali. Caso você mude, né? Caso você comece a ter outra perspectiva de vida, outra mentalidade, outras ações ali motivadas pela realização dos teus sonhos que você quer manifestar aqui. Eu entendo o medo da perda, mas eu acredito que você deveria ter medo de perder a si mesmo, medo de perder os teus sonhos, medo de estar estagnado, preso num ideal, num modo de viver a vida, num jeito específico por causa de outras pessoas. Você tem que colocar na balança. Eu amo mais aquela pessoa, eu amo mais a mim mesmo. Entendeu? Porque quando você se ama, você é a prioridade. Seus sonhos são a prioridade. Seu desenvolvimento é a prioridade. E quando você ama mais as outras pessoas, você se torna uma pessoa insegura, você fica apegado com medo da perda, sua vida fica estagnada. Qualquer ação que a pessoa vá tomar aqui pode afetar a sua vida, entendeu? As pessoas são importantes, as conexões são importantes, mas você precisa ser o mais importante, tá bem? E a espiritualidade fala aqui que são eles que estão movimentando o seu caminho, são eles que estão impulsionando você até essa mudança, a ver a vida de outra perspectiva aqui, de outro jeito. Eu sinto também alguém preso aqui, tipo, numa questão de nostalgia. Tipo, eu vou ser sempre assim, né? Tenho medo da mudança, medo de mudar a mentalidade, porque eu tenho medo de perder algo aqui que é muito familiar para mim. Pode ser crenças limitantes, um jeito de viver a vida até esse ponto, pode ser pessoas também. É como se você tivesse realmente medo aqui de perder algo que é muito familiar para você. Digamos que você foi uma pessoa a vida inteira, tá bem? Até esse momento aqui. Você foi uma pessoa que pensava X, uma pessoa que fazia Y, uma pessoa exatamente assim, uma vida inteira. E de repente você entende que precisa mudar, entende que precisa melhorar, evoluir, entendeu? E precisa se desfazer dessa pessoa que você achava que você era até então, essa versão sua do passado. Então, aquela versão ali, aquela zona de conforto é muito familiar para você. E você fica em dúvida se abre mão do que é familiar, de uma versão que você foi uma vida inteira, por exemplo, para se tornar a sua melhor versão. Mas aqui é como se a espiritualidade falasse que o poder de finalização e renascimento aqui é além das suas decisões, está além, é um poder operante divino, digamos assim. Não é uma escolha sua passar por essa transição. É a espiritualidade que não aguenta mais ver você agindo do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, colocando os outros como prioridade, estagnando a sua vida, desistindo dos seus sonhos. São os seus guias espirituais, a sua egrégora espiritual, que não aguenta mais ver você passando por isso, que está impulsionando, está empurrando você. Vai, pelo amor de Deus.
finalize com essa pessoa que você acredita que você é. Porque tecnicamente, né? Agora um papo aqui mais profundo. Tecnicamente, a gente acredita que é tal coisa, tal pessoa, por causa do ego, da persona que a gente cria aqui na matéria, né? Nessa reencarnação. A nível mais profundo, nós não somos essa pessoa, nós estamos essa pessoa. E a gente pode mudar aqui o tempo todo, a gente pode mudar. A cada semana a gente pode ser uma pessoa nova, entendeu? Tipo, a nossa personalidade é moldável. O ser humano, ele é feito de ciclos e mudanças. Então, pare de ficar tão preso ali naquela mentalidade de não, eu sou essa pessoa e eu não vou mudar. Ou se eu mudar, eu vou perder algo aqui. Você só vai perder o que não agrega na sua vida, tá bem? Você vai perder conexões que não são boas para você, que usam você porque você as coloca como prioridade ao invés de colocar você mesmo, tá bem? Você pode perder aqui crenças antigas, um padrão de pensamento antigo que você tinha até então, para ser criado aqui uma nova versão muito mais conectada com os teus sonhos, com a tua essência, com a tua criança interior também, porque essa carta me remete muito a esse sentimento familiar, inocente, que também vem da criança interior. E toda vez que a gente está conectado com a nossa criança interior, a gente se conecta mais com os nossos sonhos. E são sonhos mais genuínos do nosso coração, não são sonhos aqui do ego, entendeu? Então pense sobre isso, Escorpião. Pense que finalizar essa versão antiga que não está te levando a lugar nenhum, está te aprisionando, na verdade, num padrão aqui limitante de pensamentos e ações, é necessário para que você acesse o seu poder interior, para que você consiga ter um fogo ali interno, uma paixão pela vida ao ponto de lutar pelos teus sonhos, de ir atrás das coisas que você deseja vivenciar. Mesmo que seja necessário sacrificar aqui, às vezes, conexões que não estão agregando, que não são recíprocas na sua vida, tá bem? Então é isso, escorpianos. Se vocês gostaram da mensagem, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu sou muito, muito grata de ter a presença de vocês aqui, trocando essa energia maravilhosa comigo, tá bem? Então é isso, gente. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.